Trocar de assunto, mas a gente ainda continua no campo penal, civil, trabalhista. Eu estava conversando aqui com o Tiago, né, que é o advogado que vai dar entrevista para a gente agora, porque você sabe a diferença entre calúnia, difamação e a liberdade de expressão? Esse é um assunto tão controverso e extenso que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso do Sul, criou um curso para ajudar os profissionais a entender o uso. Para falar sobre esse assunto aqui conosco, o Tiago Coutinho, que é advogado e atua nessa área, né? Bom dia. Sim, bom dia, Verusca. Satisfação estar aqui com você hoje. Me explica qual que é a diferença entre liberdade de expressão e censura, por exemplo. Quer dizer, são muito diferentes, né? Mas até onde, qual é o conceito de liberdade de expressão? É só um direito ou é um dever também? Essa história é longa. Essa história começou nos Estados Unidos, com a primeira emenda, que garante a liberdade absoluta para a expressão. Na verdade, a tradução literal seria liberdade de fala, mas o entendimento que se consolidou é com relação à expressão. Então, pode ser falada, a gente viu muito tempo aí pessoas queimando bandeiras, por exemplo, que é um gesto muito pesado, etc. No Brasil, o direito à liberdade de expressão e a liberdade, de um modo geral, está prevista na Constituição Federal. Inclusive a punição ou a retaliação para quem violar esse direito. E nós temos uma legislação específica, penso eu que é um pouco... precisa ser mais amadurecida, mas ela, denominada Marco Civil da Internet, ela prevê justamente a proteção à liberdade de expressão e vamos dizer assim, o combate à censura. Então, essas são as bases da lei. A Constituição, nós temos lá a previsão da liberdade, e nessa lei que regulamenta a internet no Brasil, essa previsão do equilíbrio entre a liberdade e a não censura, vamos chamar assim. Entende-se por liberdade de expressão. Eu tenho o direito de dizer o que eu quiser, escrever o que eu quiser nas redes sociais, por exemplo. Porque eu estou usando o exemplo das redes sociais porque hoje todo mundo está inserido em alguma rede e tem dado muita polêmica por conta das coisas que se escrevem, quando que os políticos falam, as pessoas, aquela política do ódio, né? De você faz uma publicação, as pessoas vêm lá e comentam e te distratam e dizem o que querem. Eu posso dizer e escrever o que eu quiser? Não pode. A Corte Americana ela tem um pensamento mais aberto, mais liberal com relação a isso, ela preserva muito o direito autoral. A nossa Corte ela já equilibrou um pouco mais isso, né? Ela tem julgado no sentido de que você é livre desde que você não cometa um crime ou viole o direito de alguém, não gere um dano à imagem, não gere um dano à honra, não gere um dano material. Né? As redes sociais, de fato, são o maior exemplo e o que causam bastante problemas. Mas um contraponto, por exemplo, são essas plataformas de compra e venda na internet. Teve um caso épico do tal do golpe do Corolla, até falei no curso que a gente ministrou na ESA, na escola da OAB, que um cidadão ele anunciava um veículo com fotos e documentos como se ele fosse o proprietário, mas esse veículo pertencia a outra pessoa na própria plataforma que estava anunciando. Então, esse carro que ele anunciava, o golpista anunciava, ele vendia para mais de 50 pessoas em um dia só. E o verdadeiro dono do carro não sabia o que estava acontecendo, e ele estava anunciando na plataforma também. Nossa! Então, aí surge o questionamento, quem é responsabilizado? A plataforma, por exemplo, o Mercado Livre da vida, a Amazon, que é como um shopping. OLX, né? Vende muito carro. OLX é um shopping, eles são um grande shopping e você pode abrir sua lojinha lá, pessoa física ou jurídica. Eles devem ser responsabilizados? Não, deve ser responsabilizado quem fornece a internet? Não, deve ser responsabilizado quem anuncia, quem vende. Quem deve ser responsabilizado? Pois quem? A legislação traz isso para nós. Que diz a lei? A lei, com base nesse entendimento que vem se formando ainda no Brasil, primeiro, vamos dizer assim, será punido com mais força quem anuncia, ou então quem publica o conteúdo ilegal ou abusivo. Né? Num segundo momento, principalmente depois de uma ordem judicial, seria a plataforma. Entendi. Se a plataforma não retirar do ar o anúncio falso, né? Isso, mediante uma ordem judicial. A plataforma não é impedida de tirar se ela tiver mecanismos de detectar que aquilo é abusivo. Mas se houver uma ordem judicial determinando que ela faça e ela não faz, ela será punida.
né? E isso gera reflexos em todos os campos, realmente, civil, trabalhista, eleitoral, penal, né? Então, a nossa corte limitou o direito de expressão à legalidade. Quer dizer, eu não posso publicar qualquer coisa que eu queira também, não posso escrever qualquer coisa que eu queira. Quais são os crimes que eu cometo quando eu publico algo que... eu quero publicar mesmo, hoje eu amanheci um dia ruim, quero meter a porta, do chutão na porta, quero esculhambar todo mundo. Pois é, esse é o grande fator das redes sociais, ela é um grande mural mundial que expõe a gente num fator máximo, talvez, que a gente possa imaginar. Em razão desses abusos, né, o discurso de ódio, incitação à violência, fake news, existe até um projeto de autoria do Senado que está tramitando para alterar o Código Penal. E aí a gente entra no seu questionamento. Quais serão os crimes? Esse projeto tem como justificativa esse descontrole de falsa informação. E ele cria um tipo no Código Penal que é difundir notícia falsa, né? Porque ele presume que nós temos o direito de receber a notícia verdadeira. Então ele cria esse tipo com base nisso e pune com detenção. Esse é um projeto ainda, não foi alterado. Sim, claro. E pune com detenção. E o fundamento maior já que nós temos a previsão do crime de injúria, calúnia e difamação, que são os clássicos nessa área, por que não criarmos mais um mecanismo de defesa da população nesses casos de divulgação de notícia falsa? E tem dado muita controvérsia, né? Que as pessoas dizem que é censura, mas, no entanto, não é, né? Porque é aquela história, eu abri o jornal dizendo isso, a sua liberdade vai até onde começa a minha. Você não pode dizer o que você pensa, o que você quer, Exatamente. Sendo que você está ofendendo a honra de alguém também, né? Não pode xingar a pessoa. Exatamente. A nossa corte, em um dos julgamentos muito recentes, inclusive com tudo aquilo que aconteceu em Brasília recentemente, das invasões, etc., debateu muito sobre isso, né? E já vinha debatendo de uma maneira mais tímida, mas agora está bem evidente esse assunto. Até que ponto a gente vai assegurar a liberdade para uma pessoa, de um lado, se de outro lado está gerando uma violação? Né? E essa violação pode ser tanto na esfera criminal, cometendo um crime de calúnia, injúria, difamação, pode ser na esfera civil, gerando algum dano material ou moral. Na esfera eleitoral, nós temos punições para candidatos que podem até perder o mandato depois da apuração, se ele tiver eleito, por divulgação de notícia falsa. Na área trabalhista, demissão por justa causa. Na área constitucional, nós temos essa garantia da liberdade que pode ser aplicada em todas as áreas. De fato, o nosso direito de expressão, ele está limitado à lei, né? Se a lei não prevê uma conduta ou proíbe uma conduta, nós estamos, então, vinculados à ética e à moral. Aí é um assunto mais genérico, mais filosófico e mais particular. Mas isso é parte de uma evolução que a sociedade está passando e acredito que nós vamos chegar, em algum momento, num equilíbrio em relação a isso. Muito obrigada pela sua entrevista, um bom dia. E antes Obrigado. de encerrar, você estava dizendo que a sua mãe chama Vera, mas o seu avô chama de Verusca. Sim. É porque Verusca, em russo, é Verinha. Sim. E aí, acho que é por isso que ele chama ela de Verusca. Um apelido carinhoso, né? Sem Fico dúvida. muito feliz. Manda um beijo para Verusca. Pode deixar, será entregue. Obrigada. Obrigado. Olha, nesta terça-feira